pegar o seu, eu tiro. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio. Pessoal, silêncio no plenário. Nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Consulta o plenário quanto à dispensa da leitura da ata da sessão anterior, artigo 159 do Regimento Interno. Quem for favorável à dispensa permaneça sentado, quem for contra a dispensa fique em pé. Dispensada a leitura da ata anterior por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Solicito a inclusão do projeto de lei número 45/2013 e o projeto de lei complementar número 18/2013, juntamente com o requerimento 68/2013. Na ordem do dia. Consulta o plenário sobre a inclusão na ordem do dia dos referidos projetos. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Só para entender. Pois não, vereador. No expediente e ordem do dia, né? Expediente e ordem do dia. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Está incluso na ordem, no expediente e na ordem do dia, vereador, os dois projetos. A partir desta data, a fim de preservar os trâmites regimentais desta Casa de Leis, comunico aos senhores vereadores que os artigos 354 e 355 do Regimento Interno, que nesta oportunidade leio aos senhores, serão integralmente aplicados. Artigo 354. O vereador que descumprir os deveres inerentes a seu mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas nesse regimento e no Código de Decoro Parlamentar, o qual poderá definir outras infrações e penalidades além das seguintes: 1. Censura. 2. Perda temporária do exercício do mandato não excedente a 30 dias. 3. Perda do mandato. Parágrafo 1º. Considera-se atentatório ao decoro parlamentar usar em discurso ou proposição expressões que contenham incitamento à prática de crimes. Segundo, é incompatível com o decoro parlamentar
1. O abuso das prerrogativas inerentes ao mandato, a percepção de vantagens indevidas, a prática de irregularidades no desempenho do mandato ou de cargos dele decorrentes. Artigo 355. A censura poderá ser verbal ou escrita. Parágrafo 1º. A censura verbal será aplicada em sessão pelo presidente da Câmara ou de comissão no âmbito desta ou por quem o substituir, ao vereador que 1. Inobservar, salvo motivo justificado, os deveres inerentes ao mandato ou os preceitos desse regimento. 2. Praticar atos que infringam as regras de boa conduta nas dependências da Câmara. 3. Perturbar a ordem das sessões ou das reuniões de comissão. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei 45 de 2013 do Poder Executivo autoriza a celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo por intermédio de suas secretarias estaduais. Projeto de Lei Complementar 18 de 2013 do Poder Executivo dispõe sobre a limpeza de imóveis, serviço de coleta de entulhos e lixo no município de Conchas e da outras providências. Projeto Requerimento 68 de 2013 requer que o Poder Executivo Municipal envie cópia do desempenho e nota fiscais do exercício de 2011 e 2012 referente à extinta Semutran, de autoria do vereador Luiz Antônio Neder. Moção de pesar 63 de 2013, a família da adolescente Gabriele Claudino, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capilari e subscritas pelos demais vereadores. Moção de pesar 64 de 2013, a família do Sr. Paulo Sérgio Vieira, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação 65 de 2013 aos policiais civis e militares de Conchas pela ação policial realizada na última sexta-feira, da autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto. Indicação 168 de 2013, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capilari, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a manutenção da iluminação pública na Avenida Alberto Palladini e a colocação de mais um poste na referida avenida. Indicação 169 de 2013, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capilari, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a colocação de guias na rua Ana Pitilo Maracini. Indicação 170 de 2013, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de redução dos impostos IPTU e ISS pagos pelos contribuintes de nossa cidade. Indicação 171 de 2013, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, indica ao Poder Executivo Municipal que coloque um reduto de velocidade tipo Taixão na rua Afonso Atanásio, no cruzamento com a rua José Tomazella. Indicação 172 de 2013, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, indica ao Poder Executivo Municipal que suspenda temporariamente os efeitos do Decreto Municipal 1929 de 2013, que trata da circulação dos caminhões na cidade em virtude do mesmo não estar claro em relação à circulação e permanência dos veículos quando estiverem fora da rota para efetuarem abastecimento e serviço de manutenção. Indicação 173 de 2013, da autoria do vereador Antônio Domingos Oliveira Júnior, indica ao Poder Executivo Municipal que coloque material asfáltico que foi doado pela rodovia TT nas ruas Orlando Tóquio, Euclides Maracini e 4 de dezembro, próximos a residências. Indicação de autoria do vereador Antônio Domingos Oliveira Júnior, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a manutenção das ruas do bairro Estância Cristal.
Indicação 175 de 2013, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Larentovski, indica ao Poder Executivo Municipal a implantação de um projeto de reciclagem nas escolas municipais. Indicação 176 de 2013, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto, indica ao Poder Executivo Municipal a fiscalização das caçambas sem sinalização e os carros estragados estacionados permanentemente nas ruas, como por exemplo na Rua Rio de Janeiro. Indicação 177 de 2013, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a operação tapa-buracos na Rua Mário Alves Lima e Virgílio Fechina Queiroz. Convido o vereador Narciso para ocupar o meu lugar enquanto faço uso da tribuna. Convido o presidente Miguel Chagor para uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores e público presente. Hoje, no uso dessa tribuna, queria falar a respeito de minhas indicações. Na última sessão, reiterei minha indicação a respeito do projeto e local da praça de alimentação. Em conversa com o senhor prefeito esta semana, o mesmo me falou da possibilidade de se fazer a praça de alimentação ao lado do novo chafariz, ou seja, na rua da escola. Mas, diferentemente do projeto da administração anterior, a praça seria construída em sentido contrário, não chegando à frente da Escola Coronel, e nem deixando a rua sem saída. Gostei muito da ideia, uma vez que ficaria mais bonita ao lado do novo chafariz, mas ainda insisto em que deveria de se fazer uma consulta popular para que o povo participe da escolha do local. Nessa noite estou fazendo 3 indicações. Uma delas diz respeito a um redutor de velocidade na rua Afonso Atanásio. Confesso que não sou muito fã de lombadas, mas nesse caso acho de extrema necessidade, pois segundo o relato dos moradores daquela rua, ali já aconteceram vários acidentes por excesso de velocidade. Outra indicação diz respeito à diminuição dos impostos cobrados em nossa cidade, uma vez que no final do ano de 2009, esses impostos foram astronomicamente aumentados, chegando ao cúmulo do absurdo de ter vereadores à época dizendo que votaram sem ler o projeto e dos comerciantes baixarem as portas como forma de protesto. Todos nós lembramos disso. Sei que é muito difícil de se reduzir impostos, pois isso caracterizaria a renúncia de receita. E isso pode gerar processo por improbidade administrativa ao prefeito. Mas tenho a certeza que com um pouquinho de esforço e criatividade, isto pode ser possível. Fiz também uma indicação pedindo ao senhor prefeito que suspenda temporariamente o decreto a respeito da proibição do tráfego de caminhões em nossa cidade. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Uma parte, vereador Miguel Mir. Voltando à questão da indicação de Vossa Excelência, que eu acho de bem-vindo, né? Toda a renúncia de receita, no caso da redução dos impostos, ela pode ser feita desde que indique da onde vai ser coberto o valor para a renúncia ser feita. E eu acho nada mais justo, como eu já venho batendo nessa tecla há algumas sessões, em Conchas existe uma verdadeira especulação imobiliária em nossa cidade, de diversos terrenos aí localizados na cidade. Inclusive reclamei já a respeito do incêndio de 2. Em que a prefeitura eleve os impostos desses terrenos que já estão desocupados há mais de 5, 10 anos, para poder compensar a redução daqueles mais humildes, em que tem as casas
menores, de metragem menor, ou seja, a população de baixa renda. Então, aproveitando aí o gancho que Vossa Excelência está fazendo a indicação, que a Prefeitura estude a cobrança maior das pessoas que especulam com imóveis, tendo aí terrenos para poder ter valorização financeira, em detrimento daquelas pessoas mais humildes que pagam aí com as duras penas, que são as que mais pagam e que pagam corretamente, para poder ter uma redução efetiva desses impostos. Obrigado pela parte. E aí daria para cobrir essa renúncia de receita, com certeza, vereador. É uma boa ideia, sim. Como ia dizendo, fiz também uma indicação pedindo ao senhor prefeito que suspenda temporariamente o decreto a respeito da proibição do tráfego de caminhões em nossa cidade, uma vez que, ao meu entender, existem muitas dúvidas e falhas no mesmo. Existe um problema grave no decreto no que trata do assunto abastecimento e manutenção de veículos, pois como podem os caminhões chegarem a uma oficina ou posto de combustível sem trafegar pelas ruas proibidas? Vou dar 2 exemplos apenas. Um caminhão chega para fazer a troca de óleo na MR Lubrificantes, na rua Ferrúcio Tonoli. Rua esta proibida de trafegar e estacionar. Chegando lá, existe um outro caminhão fazendo a troca de óleo. Então pergunto eu, como esse motorista vai agir? Vai sair dali e procurar outro lugar para estacionar? Ou vai permanecer estacionado irregularmente esperando o outro sair, arriscando ser multado? Esta pergunta foi feita ao senhor prefeito no dia da reunião com os caminhoneiros, e a resposta foi de que aí vai prevalecer o bom senso. Mas existe um problema. Quem garante que a polícia vai usar de bom senso nessa hora? Mesmo porque, se assim o fizerem, eles estariam cometendo um crime de prevaricação, pois na lei essas exceções não estão previstas. Vamos ao segundo exemplo. Um caminhão vai na Avenida João Passe, na loja Estilo Som, colocar um alarme. Ali faz parte da rota alternativa, mas a proibição de estacionar permanece. Como esse prestador de serviços vai trabalhar? Outros casos semelhantes ocorrerão no Tonhão Autoelétrico, na HM do Hugo Miranda, na Retifer, na MJ Lubrificantes, na Coab 4, na Funilaria Zanin, na oficina do meu irmão ao lado do campo, nos postos de combustíveis, nos borracheiros, ou seja, em todos os prestadores de serviço desse segmento. Por tudo isso é que peço ao senhor prefeito que suspenda o decreto até que essas dúvidas sejam sanadas legalmente e não apenas contando com o bom senso. Não podemos nos esquecer de uma coisa: o prefeito Dirley tem o bom senso. Os policiais que aí hoje estão devem ter essa pitada de bom senso. Mas e os próximos que virão? Quem garante que agirão com bom senso e não se aproveitarão da lei para aumentar a arrecadação com a indústria das multas? Não podemos nos esquecer que nós iremos sair e a lei vai ficar aí. Para finalizar, quero mais uma vez deixar claro aos caminhoneiros que esta lei não partiu desta Casa de Leis e de nenhum dos vereadores, muito menos de minha pessoa, como andaram maldosamente espalhando pela cidade. Fiz sim uma indicação em março deste ano, pedindo que o prefeito providenciasse um pátio para os caminhões, pois já era de conhecimento de todos os vereadores da base aliada que o prefeito iria fazer tal decreto. Apenas tentei amenizar o impacto disso para os caminhoneiros. Não sou contra a lei do tráfego dos caminhões. Acho sim que o prefeito deve regulamentar o trânsito em nossa cidade, mas é preciso fazer isso com o menor impacto possível, de uma forma que nenhum segmento da sociedade seja penalizado. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Convido o vereador presidente Miguel Chagor para reassumir a presidência. Convido o vereador Darciso para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria enaltecer uma viagem que fizemos
hoje a Sorocaba. É um encontro de frente parlamentar da região de Sorocaba, qual eu já participei e mais outros vereadores participaram também, cerca de, acho que uns 2 meses atrás. É sobre o meio ambiente, qual o palestrante era o deputado Arnaldo Jardim, grande amigo nosso, já fez alguma coisa por Concha na época, e excelente palestrante. Então ele faz parte do meio ambiente, qual a gente esteve junto, e com certeza nós vamos receber alguma coisa em troca dessas viagens nossas, com certeza. Algum benefício virá para Conchas aí. Esteve em viagem eu, Eugênio, o Júnior, estivemos em Sorocaba hoje, foi muito proveitoso. Falando em meio ambiente, eu torno a cobrar aqui o pessoal secretariado nossa, pedindo para o Zanquita que coloque as placas onde o pessoal vem jogando lixo. Não param de jogar lixo em vários pontos da cidade aí, enfeiando a nossa cidade. Eu venho pedindo que coloque as placas e, se possível, dar uma pesquisada e notificar essas pessoas que jogam os lixos. Então, nossa cidade vai sendo atingida por algumas pessoas que não têm esse bom senso de pôr o lixo no lixo. Eu aguardo o Zanqueta com as placas. Eu queria também enaltecer a família do Claudino pela perda da menina Gabriele e outros que perderam seus entes queridos essa semana também. Lamentável aqui para a nossa consciência aí. Uma indicação minha a respeito de guias na rua Ana Petilo, aquele bairro esquecido ali com essas guias. Faz muito tempo que o pessoal vem pedindo ali. Eu gostaria dessa atenção. Não é uma rua tão comprida e dá para a prefeitura fazer para que o pessoal efetue os trabalhos da calçada ali. Vai embelezando a nossa cidade. Eu gostaria dessa atenção àquele bairro ali. Talvez, acho que tem mais algumas ruas sem guia ali também. E também, aproveitando a oportunidade, eu queria fazer uma indicação verbal, senhor presidente, a respeito de um asfaltamento da rua Isolina Vaz de Oliveira. É uma rua que está faltando um pedaço pequeno ali. Toda a rua ali da Vila Letícia ali, Jardim Letícia, asfaltada. E esse pedaço é mais ou menos uns 80 metros. Eu gostaria de deixar registrado esse pedido aqui, que se pudesse efetuar esse trabalho, ficaria muito bom para aquele povo ali, daquelas casas ali, que enfrenta aquela poeira ali. Também, a respeito de outra indicação minha na iluminação, Alberto Paladini, posteamento faltando, tem poste, tomei as informações que me procuraram, os posteamentos quebrados já no meio da avenida de outras administrações. Então, fica um trecho escuro ali. Então, gostaria dessa atenção do órgão competente para que iluminasse. É um trânsito intenso ali, pessoas ali vindo para a escola à noite, voltando. Então, um trecho escuro e corre um perigo ali. Então, gostaria dessa atenção aí para que efetuasse esses trabalhos aí. Eu acho que seria somente isso aí, senhor presidente e nobres colegas. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Miguel Mir. Senhor presidente, senhores vereadores, parece que ultimamente a gente vem toda semana tendo notícia aí de tragédias aí envolvendo a nossa cidade. Começou desde a morte do Machado e de lá para cá tragédias aí vêm se abatendo, e ontem nós perdemos aí mais um amigo, o Paulo Sérgio Vieira, o Maninho, que sempre fez um trabalho voluntário com as crianças junto
futebol de salão, sempre ajudou aí a nossa cidade sem nenhum tipo de interesse. E se foi ontem aí aos 42 anos de idade, então lamentar a perda desse amigo de todos nós aqui. Falar um pouquinho sobre a ação policial aí de sexta-feira. Aqui Conchas foi submetido. Por diversas vezes a gente sempre pediu o aumento de efetivo, tivemos ações aqui de reuniões para aumentar o efetivo e vamos continuar trabalhando nesse sentido. Mas eu acho que a nossa polícia, tanto a militar... Pois não, vereador. Eu peço para o auditório ficar em silêncio durante a palavra aqui no plenário, por favor. A gente sempre tem aquele comentário quando você chama a polícia, se a encrenca é no cemitério, eles vão para o seminário, sempre houve esse comentário aqui em Conchas, e dessa vez, aí com o auxílio da população, informando a localização dos bandidos, a polícia teve uma ação altamente efetiva. É lógico que ninguém deseja a morte de ninguém, mas antes os bandidos do que gente de bem, antes os bandidos de que gente da polícia que está ali para trabalhar e para nos proteger. E eu acho que a polícia deu uma resposta, não para nós, mas acho que para a região inteira aí dessa ação exemplar, onde foram recuperados o dinheiro roubado, onde foram recuperadas as armas, onde dessa vez os bandidos não tiveram vantagem. Então está de parabéns a nossa Polícia Militar, está de parabéns a Polícia Civil por essa ação aí organizada que resultou aí na recuperação de todos os valores envolvidos. Lamentar se realmente confirmar aí a presença de um conchense nessa prisão. Infelizmente, sempre tem alguém que desanda de todas as famílias. Espero que chegue e que se prove que seja inocente, mas que se for culpado, que fique na cadeia quanto tempo tiver que ficar por conta do terror que foi aplicado aí àquelas pessoas que estavam no banco, correndo o risco até de levar um tiro na hora do assalto. No mês de abril, se não me engano, início do ano, início do mandato, o senhor presidente ele veio, usou a tribuna e informou que ele tinha recebido uma denúncia e que iria encaminhar ao Ministério Público. E que nessa denúncia estava envolvido o meu nome, no período em que fiquei como prefeito municipal no ano de 2008, pela compra, entre aspas, sem licitação, a compra irregular. E aí ele, na obrigação de vereador, encaminhou ao Ministério Público. Até debatemos sobre isso. Falei que confiava na minha inocência, na minha lisura, mas esperaria o Ministério Público se manifestar. E sexta-feira, estava atendendo em meu consultório, o próprio presidente me encaminhou a notificação do Ministério Público informando do arquivamento parcial da ação. Eu falei, mas parcial? Aí fui lá junto ao promotor hoje para poder retirar a documentação para poder entender. Naquela denúncia, o senhor presidente denunciava tanto a minha pessoa como também a pessoa do ex-prefeito José Oscar Pavan pela compra sem licitação de carnes em um determinado açougue. E aí eu pude entender. O inquérito ele foi desmembrado, um na minha pessoa e outro na pessoa do senhor José Oscar Pavan. Então, o representante Miguel Elias Chaguri, representado José Oscar Pavan, Miguel Jorge Mir Neto, assunto: apuração de possível práticas de ato de improbidade administrativa de dispensa indevida de licitação no município de Conchas em 2008. Promoção de arquivamento parcial. Trata-se do inquérito civil instaurado por meio de representação oferecida pelo senhor Miguel Elias Chaguri, presidente da Câmara Municipal de Conchas, dando conta de que o senhor José Oscar Pavan e Miguel Jorge Mir Neto, enquanto prefeitos do município, autorizaram no ano de 2008 a compra de produtos alimentícios sem o necessário e anteriormente procedimento licitatório,
conforme informações tiradas do Portal do Cidadão no endereço eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e de notas fiscais e de empenho fornecidos pelo Executivo. Segundo o representante, os pagamentos foram fracionados a fim de viabilizar as compras diretas da empresa José Francisco Pérez Pazin ME, em violação aos princípios da administração pública. A representação foram anexadas os documentos de folhas 11 a 219. É o relatório. O caso é de arquivamento parcial dos autos. Isso porque, ao menos no que se refere ao representado Miguel Jorge Mir Neto, não há indícios de atos improbos merecedores de repreensão. Instado a se manifestar, Miguel Jorge Mir alegou que em 2008, como presidente da Câmara Municipal, assumiu o cargo de prefeito em razão da cassação do titular e renúncia do vice-prefeito, nos períodos de 24 de julho de 2008 a 3 de setembro de 2008 e de 10 de dezembro de 2008 a 31 de dezembro de 2008. Aduziu que autorizou pagamentos à empresa José Francisco Pérez Pazin, atendendo ordenação de despesas anteriores, cujos produtos já haviam sido entregues e visando abastecer escolas municipais. Asseverou que, como chefe do executivo, for ordenador apenas de 3 despesas para tal fornecedor, as quais, segundo ele, mostraram-se imprescindíveis, pois se tratava de compra de alimentação para os alunos das escolas municipais. Juntou os documentos a fim de comprovar as suas alegações, e deve ser dada razão a ele. Miguel exerceu a função de prefeito por período de pouco mais de 2 meses, e durante sua gestão autorizou o pagamento à empresa José Francisco Pérez Pazin, cuja ordenação de despesas já havia sido feita pelo senhor José Oscar Pavan, que ocupou o cargo em período imediatamente anterior ao de Miguel. Das notas de empenho assinadas pelo representado constam as datas da emissão das respectivas notas fiscais, anteriores à sua assunção no cargo. As únicas exceções, conforme observado por Miguel, são as notas de empenho, copiadas às folhas 99, 155 e 181, cujas despesas foram por eles ordenadas. Mas não se pode olvidar que não teve o representado tempo hábil para regularizar a situação de todas as compras realizadas com dispensa de licitação no município. Não se podia esperar dele que impedisse o fornecimento de alimentos às escolas públicas da cidade, realizasse procedimento licitatório, para, somente no final, comprar produtos de empresa vencedora. Certamente, crianças e adolescentes ficariam sem alimentação adequada. Fato é que o ato improbo pressupõe má-fé ou negligência do agente público, circunstâncias não vislumbradas na conduta de Miguel, o qual, diga-se de passagem, assumiu o cargo de prefeito em razão de mandamento legal em período conturbado da política do município. Não havendo elementos aptos para caracterizar atos de improbidade praticados por Miguel, o arquivamento dos autos quanto a ele é medida de rigor. Pelo exposto, promovo o arquivamento do presente inquérito civil no que se refere ao representado Miguel Jorge Mir Neto e providencio imediato encaminhamento dos autos a esse egrégio Conselho Superior para o reexame necessário, mediante comprovante nos termos do artigo 110 da Lei Complementar Estadual. Conchas, 30 de agosto de 2013, Gustavo Roberto Costa, promotor de justiça substituto. Por mais que a gente tenha a consciência tranquila de todos os atos que cumpri como prefeito municipal na época, infelizmente a gente observa comentários maldosos vindo de todos os lados. Inclusive, em especial de uma pessoa que sabe quem é, que essa hora deve estar lá se roendo, porque é a ela que vai ser postada essa informação. Como se essa pessoa fosse de integridade ímpar, e não é. Mas eu acho que a justiça foi feita. Não repreendo o presidente que colocou como denúncia que recebeu em cumprir esse dever. Mas eu só pediria que atos posteriores a esse, que se usasse, só para concluir, senhor presidente, que se usasse o bom senso para avaliar se realmente aquele ato deve ser merecedor de uma representação, se há realmente comprovação de improbidade administrativa ou de ato que lese o erário e o patrimônio público. Porque o desgaste que a gente sofre quando é representado, quando tem-se uma intenção de sujar o nome,
mesmo depois que você venha e prove a sua inocência, como nesse caso, a mágoa e a dor ficou, e isso ninguém traz mais de volta, porque você foi duvidado da sua honestidade. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Um minutinho só, eu não entendi muito bem, é parcial, porque... É parcial no que se refere Zelão, à minha pessoa. Tá, mas isso aí continua, então? Eu não sei. Do José Oscar Pavan continua o inquérito civil. Em relação à minha pessoa, foi arquivado. É que eu não fui ver lá, eu só peguei aquele papel lá. Pelo exposto, promovo o arquivamento do presente inquérito civil no que se refere ao representado Miguel Jorge Mir Neto. Então, com a minha pessoa, está arquivado. Entendi, obrigado. Consulta o plenário sobre a dispensa do intervalo regimental de 15 minutos, conforme o artigo 163 do Regimento Interno. Quem for favorável à dispensa do intervalo regimental, fique sentado. Quem for contra a dispensa do intervalo regimental, fique em pé. Dispensado o intervalo regimental por unanimidade. Passamos para a ordem do dia. Discussão e votação. Projeto de Lei 45/2013, Poder Executivo. Autoriza a celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo por intermédio de suas secretarias estaduais. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 45/2013, Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 18/2013, Poder Executivo. Dispõe sobre a limpeza de imóveis, serviços de coleta de entulhos e lixo no município de Conchas e dá outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Votação nominal. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. 2 turnos de votação, né? Primeiro turno hoje. Primeiro turno de votação. Votação nominal. Vereador Ademir. Favorável. Vereador Luiz Neder. Favorável. Vereador Miguel. Favorável. Vereador Rodrigo. Favorável. Vereador Eugênio. Favorável. Vereador Emerson. Favorável. Vereador Darciso. Favorável. Vereador Júnior. Favorável. Projeto de Lei Complementar 18/2013, Poder Executivo, aprovado por unanimidade em primeiro turno. Moção de pesar 63/2013, a família da adolescente Gabriele Claudino, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capelari e subscrita pelos demais vereadores. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de pesar 63/2013, aprovada por unanimidade. Moção de pesar 64/2013, a família Paulo Sérgio Vieira, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto e subscrita pelos demais vereadores. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de pesar 64/2013 é aprovada por unanimidade. Moção de congratulação 65/2013 aos policiais civis e militares de Conchas pela ação policial realizada na última sexta-feira, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto. Em discussão, vereador Miguel Mir. Senhor presidente, na verdade não é nem discussão. Depois, caso aprovada a referida moção, solicitar de Vossa Excelência, consulte a mesa, para a gente fazer na próxima sessão a entrega ao comandante do pelotão, Tenente Cunha, e ao nosso delegado, Tornelso, em sessão a referida moção, se os mesmos puderem vir receber aqui, e já ficar marcada essa data, senhor presidente. Será feito o convite, vereador. Não tendo mais ninguém em discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé.
Moção de congratulação 65/2013, aprovada por unanimidade. Passamos para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Vereador Ademir. Vereador Luiz Neder. Vereador Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, lógico que a gente não pode deixar de se manifestar a respeito da situação que os caminhoneiros estão presentes e a gente entende a aflição que os mesmos estão tendo. Inclusive a gente já observou que tem um abaixo-assinado aí que está ocorrendo pela cidade. Eu acho que o direito à manifestação é livre em nosso país. Nós vivemos um país democrático. Também tem as regras a serem cumpridas. E pelo que a gente entendeu naquele dia da conversa com os mesmos, junto à prefeitura, os mesmos querem somente um prazo maior para poder tentar adequar e também rever algumas situações nesse sentido. Então eu acho que nada mais justo que o prefeito novamente tente, e é do bom senso dele, tentar rever essa situação e voltar a conversar com a comissão que foi formada pelos caminhoneiros, para chegar em um meio termo, principalmente na questão do estacionamento à noite, que a gente observa que é uma reivindicação que nem todos têm o pátio para guardar, que nem todos têm essa despesa que vai ser acrescida nessa situação. Então que se chegue a um meio termo para que possa a prefeitura fazer cumprir as suas necessidades, mas também que atenda um pouco a reivindicação dos caminhoneiros, que já são trabalhadores que pagam tanto aí pelo pedágio, pela despesa de manutenção do caminhão. Muitos são empregados de empresa que trabalham e prestam serviço. É uma realidade que a gente não conhece e ficou conhecendo um pouco agora a partir dessa lei. Então eu acho que Vossa Excelência fez uma indicação pedindo para rever. Eu volto aqui reforçar essa situação, que também, na minha opinião, que se puder chegar no entendimento de não começar a multar, que eu acho que não é essa a intenção do prefeito já a partir de agora, mas que dê um prazo maior para chegar a um senso comum e que possa rever essa situação para os caminhoneiros, que é uma classe trabalhadora tão importante nesse país que, como eles mesmos dizem, a gente já sentiu na pele, se eles pararem, o Brasil para. E Conchas é um retrato disso. Eu acho que eles podem contar com o apoio desses vereadores, desta casa, como já foi contado nas outras vezes. Falar um pouquinho, o vereador Darcísio fez uma moção a respeito da menina aí que faleceu, e até agora não se houve uma manifestação oficial do que ocorreu. Muito tem se especulado sobre o que aconteceu. Muitas versões foram faladas, e eu acho que o Instituto Moriá tem que se manifestar a respeito oficialmente, com um boletim médico, um laudo, se já saiu o laudo da necrópsia, para saber realmente o que aconteceu, né? Se foi reação à medicação, missão de socorro, o que houve? Se a menina já tinha alguma doença pré-existente, o que aconteceu? Não é normal uma criança de 11 anos morrer. E já que aconteceu, tem que saber oficialmente o que aconteceu, e que se houve algum erro, esse erro tem que ser apurado até as últimas consequências. Tanto nesse caso, como um caso também que chegou a conhecimento de todos nós, da mãe da ex-vereadora Eva, que também se houve muita informação, muito buchiche, inclusive uma das filhas postando informações aí que chocou. Eu acho que está na hora do hospital se manifestar oficialmente. É um hospital, é um instituto que recebe uma quantia elevada de recursos do município, sem fazer nenhum tipo de juízo, se é certo, se é errado, mas a instituição tem que fazer uma manifestação oficial. A prefeitura vem pagando em dia o instituto, e o instituto tem que oficializar uma declaração dos dois óbitos que ocorreram. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Explicação pessoal, vereador Rodrigo. Gostaria de falar sobre a Semana da Pátria, né? Tivemos aí a interação de várias escolas, Colégio Lúdico, Colégio Coronel, Escola Maria Antônia, com jogos, a interação dos alunos. Então foi uma semana muito boa aí para os alunos e para toda a comunidade escolar.
Também fiz uma indicação hoje de projeto reciclagem nas escolas, para conscientizar os alunos sobre a importância da reciclagem, da utilização do lixo, né, no lugar correto, para que também possam ser reciclados e assim feitos outros produtos, né, porque uma grande quantidade de papéis, plásticos, né, garrafinhas, nas escolas diariamente é utilizado. Então nós vemos aí escolas da região fazendo já esse projeto de reciclagem, onde dá muito certo. Os alunos desde pequenos já estão sendo educados para... nós vemos aí a importância, nós falamos do lixo, o vereador Darciso, o pessoal aí foi participar de reuniões do meio ambiente. Então isso passa pelo meio ambiente. A importância da reciclagem tem que começar pelas crianças, pelos alunos. Tudo passa pela nossa educação, né? Então o poder público tem que ter um olhar cada vez mais apurado para os alunos. Então esse projeto é interessante, né, para educar ambientalmente os nossos alunos, né? Então seria isso, senhor presidente e nobres companheiros. Explicação pessoal, vereador Eugênio. Senhor presidente, nobres colegas, a semana passada, sexta-feira, eu estive fazendo uma visita na Secretaria do Meio Ambiente. E lá eu presenciei como que está funcionando essa secretaria, com bancos de semente, de árvores nativas da nossa região, e também o trabalho do secretário Lipe, através dos seus esforços, ganhou aí livros didáticos de legislação de trânsito, meio ambiente, que vai ser doado para as escolas para 2014. E também está sendo feito um estudo para o bairro Bino e Santa Terezinha, para a construção de fossa biodigestora para esses bairros. E também eu queria agradecer aí ao Zanqueta, né, pelos trabalhos, e o povo também agradece a estrada lá, Baltazar, pelos trabalhos que ele fez naquela estrada, e também a do Cassimiro, que está ainda para completar, mas já foi iniciado. É isso, senhor presidente e nobres colegas. Explicação pessoal, vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não ia me manifestar, mas fiz algumas observações. Antes que eu esqueça, eu queria parabenizar alguns secretários que não se deixou levar pelo meu posicionamento na sessão passada com relação ao aumento de seus funcionários, mas que está atendendo o interesse público e da coletividade, inclusive atendendo requerimento e indicação desse vereador. Eu observei, Vossa Excelência fez algumas indicações que criaram algumas expectativas. Haja visto a movimentação nesta casa hoje, indicações como a suspensão do decreto do prefeito, indicação da redução da taxa de impostos cobrada em nossa cidade. Vossa Excelência também citou que a Câmara passada aprovou esta lei e muitos dos vereadores não se atentaram à lei. E não quero nem me justificar, porque na época eu já havia me adiantado que eu votei também a favor do aumento dos impostos, mas infelizmente eu confiei na comissão que serve para avaliar essas questões. Mas eu aprendi muito com esse erro, senhor presidente e nobres companheiros. E seria burrice da minha parte insistir nesses erros. O que eu queria deixar como orientação para esta casa, inclusive para Vossa Excelência, que esta casa tem força, tem condições de se sensibilizar com o problema desses motoristas que aqui estão hoje,
trabalhadores que geram emprego, que estão numa situação delicada, que recolhem seus impostos aqui em nossa cidade, disciplinando e botando em prática algumas regras regimentais. O prefeito depende dessa casa, depende desses vereadores. E quem organiza a pauta desta casa é Vossa Excelência. E nós sabemos que o prefeito tem interesses em aprovação de alguns projetos. Projeto, por exemplo, do aumento do seu secretariado, dos cargos de primeiro escalão. E nós nos antecipamos na votação deste projeto, e seria um projeto para nós fazermos um acordo com o Poder Executivo. Senhor prefeito, o senhor tem interesse de favorecer o primeiro escalão, aumentar, desamparar 500 funcionários aí? Mas reveja o decreto que Vossa Excelência fez aí prejudicando os motoristas de nossa cidade. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu estou me sentindo na liberdade, a ocasião é propícia para a gente nos atentar às nossas prerrogativas. E nós temos muita força aqui desde que trabalhamos em conjunto. Não estou querendo bater em Vossa Excelência, muito pelo contrário, mas como o senhor disse anteriormente, a base do governo já sabia deste decreto. Vereador, como eu fui citado, o senhor está propondo uma chantagem política com o prefeito, é isso? Não, senhor presidente, eu estou no meu uso da palavra, eu não estou fazendo chantagem nenhuma. Tem que ter bom senso nas interpretações. A base aliada, como Vossa Excelência disse na tribuna, estava ciente do objetivo do senhor prefeito. Então, nós não podemos criar expectativas. Nós sabemos as regras do jogo. Eu sei o que é uma indicação, senhor presidente. Só que nós cidadãos não sabem. Seria isso, senhor presidente, nobres companheiros. Em explicação pessoal, vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu também não poderia deixar de me sensibilizar pelos caminhoneiros, que é o que conduz o nosso país aí. A gente sabe do dia a dia, serviço pesado, árduo, com telha, tijolos, lenha, serviço pesado. Então eu acho que o senhor prefeito deveria procurar uma maneira, como já foi explicado, que não acha jeito de ajeitar o pátio pelo dinheiro público, mas que achasse uma maneira aí, que em alguns outros lugares alguém falou que algumas prefeituras cedem pátio. Então, que busque esse exemplo. Não é vergonhoso buscar exemplos. Eu acho que coisa para beneficiar a comunidade, eu acho que nós temos que copiar. Que vá em busca, mande o secretariado, em busca de viabilizar, que dê uma maneira que seja boa para todo, que fique bom para todo mundo, que fique bom para eles, que fique bom para a cidade, que fique bom para todos nós aí. Eu queria também, o ônibus escolar está deixando de pegar 3 crianças, parece tem dia que pega cedo, depois de tarde não leva, ou coisas parecidas assim. Até se faz presente aqui o senhor Pasqualino, mais ou menos em frente ao sítio dele lá, ou até funcionário dele. Ele já me disse a semana passada que não pega as crianças lá. Então eu gostaria dessa atenção especial aí, que venha a verba do governo aí. Então, se for uma criança, tem que pegar.
imagine 3. Então gostaria de ver qual é o problema, parece que tem dificuldade de virar ônibus, falar com o proprietário, que ajeite um pedaço de cerca lá, para que facilite a busca dessas crianças corretamente. O vereador Eugênio também comentou das fossas digestoras. Eu diria para todo mundo do sítio que é um excelente negócio. Eu pediria silêncio no auditório, por favor. É um excelente projeto, se todo mundo do sítio puder fazer, qual eu tenho. Eu tenho, então, surtiu efeito, não polui o meio ambiente. O Globo Rural até diz para reutilizar ali e jogar em capim, em canaviais. Eu não reutilizo, mas ele até tecnicamente já disse que pode reutilizar. Então, povo do sítio, se puder fazer, é excelente. É um projeto que não é caro, onde que nós tivemos a oportunidade na microbacia, até o governo cedia, através de notas. Então, eu andei alastrando para bastante gente, mas não fizeram. Judiação, perderam. Passou o tempo da microbacia, então quem sabe voltará graciosamente. Seria isso, senhor presidente, nobres colegas. Explicação pessoal, vereador Júnior. Eu gostaria também de falar em explicação pessoal. Eu ouvindo a rádio sábado, no programa do Luiz Antônio Fecina, Trocando em Miúdos, e ele infelizmente fez outro comentário a respeito dessa Casa de Leis, inverídico. Ele falou que entrou um projeto aqui de queimadas de lei e nós, vereadores, votamos contra. Eu pediria para o Luiz Antônio prestar mais atenção antes de comentar essas coisas, porque esse projeto nem chegou a entrar nessa Casa de Leis para votação. Então ele que se atentasse a esses fatos antes de comentar. Não é a primeira vez que isso acontece. Então eu pediria, porque a rádio tem um poder muito grande e põe a população contra os vereadores numa situação dessas. Então eu vou pedir mais uma vez para o senhor Luiz Antônio Fecina, que com certeza deve estar me ouvindo, que não faça mais comentários sem ter certeza do que está acontecendo. E com relação a chantagens políticas, eu não farei, com certeza. Declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 23/9/2013, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio.